Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma aula hoje, a nossa unidade de número 3, onde nós vamos tratar mais especificamente da sociedade e da vida cotidiana em Israel. Irmãos, você que está lendo o livro, você que tem participado das nossas aulas, você tem percebido que nós temos tratado dos costumes ali, daquela sociedade que se desenvolvia em torno de uma vida religiosa e por conta de ter uma vida religiosa, eles desenvolveram certos costumes que também estavam ligados a essa vida religiosa. Então, talvez a primeira informação que nós poderíamos dar, aliás, resgatar nessa aula, porque eu já falei isso anteriormente, é que toda a vida, todos os costumes, todas as formas com as quais eles se relacionavam, advinham principalmente da religião judaica. Então, se nós temos hoje, nós vamos falar como isso, disso, né? A Torá como lei naquela época, a Torá constitui-se para o povo de Israel ali naquela época a lei, o código de leis, o código de condutas daquele povo. Pode ter certeza que tudo, irmãos, absolutamente tudo, na vida cotidiana, na vida social deles, se desenvolvia também em torno da Torá, em torno da lei de Moisés. É por isso que ela é chamada de lei de Moisés, tá, irmãos? Hoje nós temos aqui no nosso país, por exemplo, o Código Penal ou a Constituição, que alguns têm pisado em cima, né? Diga-se de passagem, tem rasgado, tem achincalhado ela. Mas naquele tempo eles não tinham isso, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham um Pentateuco. Aí já fica de curiosidade aí para vocês, não tem muito. Aliás, tem a ver com a aula, mas não está no conteúdo do livro. Os samaritanos, lembra dos samaritanos? Aquele povo ao qual os judeus eram inimigos éticos deles, onde Jesus esteve conversando lá em Siquém com aquela mulher, eles adotavam somente a Torá, eles não adotavam o Tanakh, né, aqueles demais escritos, os profetas, os salmos, para eles era somente a Torá, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Então, eles tinham um código de leis bem parecido, é lógico. A Torá, irmãos, o Antigo Testamento, o Pentateuco, não era a única lei que os judeus tinham. Eles tinham ali outras coisas também que regiam os comportamentos, valores sociais, que também eram advindos da lei, porque até aqui no Brasil a gente tem isso. Presta atenção no que eu vou falar. Nós temos as leis que são escritas e nós temos as leis morais também. O que que é uma lei moral? É uma lei que não está escrita, mas é convencionada na moral do povo de que certas atitudes são inadequadas, são erradas, como nós dizemos, né? São imorais ou amorais. E isso é importante nós tratarmos, porque nesta unidade nós trataremos, nós nos debruçaremos também sobre isso, tá bom? Eh, da mesma forma, olha lá o nosso capítulo 1. Nós vamos falar sobre a habitação e a moradia do povo. Irmãos, às vezes a gente deixa certas coisas passar à vista, né? Por que que eu digo isso? Porque a gente olha para a casa do povo judeu e fala, não, eles construíram ali do jeito que eles queriam, ou da forma que eles acharam mais conveniente, só que às vezes não. Boa parte das habitações, a forma como eles viviam, era assim, meus amados, também espelhada, baseada na lei de Moisés. Então, tinha sim um princípio fundamental para toda a vida cotidiana dentro da lei. Então, no capítulo 1, nós vamos falar das diferentes formas de habitação e moradia em Israel. No capítulo 2, nós falaremos as formas de pensar o tempo e a sua contagem. Hoje nós temos o tempo em horas, em minutos, em segundos. Nós estamos em 2025, depois de Cristo, né? E aquela época, como que era, os meses, o nome dos meses e assim por diante, tá bom? No capítulo 3, nós temos a unidade de medir na cultura judaica. Aqui no Brasil nós temos os quilômetros, por exemplo. Lá nos Estados Unidos nós temos as milhas, não é? Nós temos os metros de altura, lá eles têm os pés de altura. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, os graus Celsius, nos Estados Unidos eles têm os graus Fahrenheit. Então, já tem essa diferença atualmente, da mesma forma também era na época ali dos judeus, na época de Cristo, anteriormente a Cristo também, eles tinham os côvados, eles tinham os denários, onde nós falaremos também das moedas,
dentro das unidades de medir, né, o dinheiro da época de Cristo, da anterior também a Cristo. No capítulo 4 nós teremos os contextos urbano e rural dos tempos bíblicos, e, por fim, no capítulo 5 línguas, linguagens e comunicação, tá bom? Já que a gente vai entrar no capítulo 1 e a gente vai falar da habitação do povo, de onde eles moravam, né, de como era a moradia ali em Israel, irmãos, vejam aí a foto que eu separei para vocês, né, tá aí como era basicamente a moradia de um israelita, de um judeu pobre nos tempos de Jesus. Você vai perceber, né, que os animais eles tinham acesso direto ao interior da casa. Talvez algum ou outro não saiba, mas no inverno, em Israel, por mais que Israel seja uma região desértica, no inverno cai neve. Entendem? Então, eles precisavam de um abrigo para os seus animais, um abrigo seguro, e muitas das vezes esse abrigo era junto da família. Tá? Então, imagina o cheiro, né? Eles eram um povo que tinha sua economia baseado nisso, na criação de animais, não somente na agricultura, na plantação, mas ali também na criação de animais. E aí você vai observando essa foto, né? Tá com a parede, o teto, um pedaço do teto fendido ali, para a gente poder ver o interior da casa. Você percebe uma coisa: primeiro, não tem mesa nem cadeira. Somente os mais ricos eles tinham esse luxo na casa deles, porque a casa era maior. A casa do povo judeu simples da época de Cristo era uma casa pequenininha, geralmente era um cômodo só, não tinham camas também. Muitas das vezes poderia ser que a família dormisse ali no lençol estendido, a família inteira, entende? Nós temos ali aqueles vasos onde eles depositavam os seus alimentos, a água, o vinho, né? Haja vista que não tinha geladeira, né? Eles não tinham tecnologia suficiente para isso já na época. Provavelmente também, na maioria das casas, a comida ela era preparada do lado de fora, justamente pela questão da fumaça, né? O fogo ali. Então, vejam como era uma casa muito simples. Você também, né, tinha um cômodo de baixo e você tinha o telhado. O telhado era como se fosse lajeado, né? Vamos dizer dessa forma, onde as pessoas podiam subir lá, elas podiam ter algumas coisas lá em cima também. Muitas das vezes as casas em Israel elas eram coladinhas e o telhado formava uma espécie de uma rua onde as pessoas podiam passar ali por cima delas. Então, era muito diferente daquilo que é hoje. Hoje nós temos ali, via de regra, casas com diversos cômodos. Você tem a sala, a cozinha, o banheiro. Às vezes tem casa que tem dois, três banheiros, três, quatro quartos. Você tem área de serviço. Você tem sala de estar, sala de jantar, né? Dependendo da casa, do nível social da pessoa. Nós temos tudo isso. Lá não, lá era uma coisa só, irmãos. Eles se assentavam no chão e comiam. Às vezes eles tinham uma mesa também, não que eram somente os ricos que tinham, tá? Mas na maioria das vezes eram sim os ricos que tinham a mesa, mas às vezes uma pessoa ali com uma condição um pouquinho melhor tinha uma mesa e geralmente era uma mesa baixa, porque ainda assim eles se sentavam no chão e era uma mesa com formato de L ou formato de U também, tá? Então não era uma mesa como é a nossa hoje, onde é uma mesa retangular, todos se assentam em volta da mesa, né? Lá eles se sentavam naquele formato de U, onde um podia olhar para o outro, a refeição ficava lado a lado, ao invés de ficar uma refeição de frente com a do outro. Então, era muito diferente, tá bom? Uma coisa que eu deixei anotado para vocês que eu preciso falar é o seguinte: estudar as maneiras e os costumes dos tempos bíblicos nos revelam a forma como aquele povo viu o mundo e a si mesmo. Então prestem atenção, meus irmãos. Nós estamos estudando essa matéria e eu sempre falo isso, não é a primeira vez que nós temos contato com essa matéria, né? Eu já vi gente falar, nossa, mas por que que tem isso na teologia? O que que tem a ver a forma como alguém se sentava numa mesa para comer? O que que tem a ver? O que que tem a ver eu descobrir como era a casa do judeu irmão? Tem tudo a ver. Quando nós entendemos a forma como eles se relacionavam, quando nós entendemos a forma como as coisas eram constituídas naquela época, nós compreendemos a visão de mundo daquele povo, a forma como eles pensavam, a forma como eles viam o sagrado, a forma como eles viam a sociedade em si, entendem? E isso é algo preciosíssimo para o estudante de teologia.
para aquele que quer aprender mais sobre a palavra de Deus, aquele que quer obter significados mais profundos a respeito dos textos bíblicos, é importante, irmão. Não despreze essa matéria, ok? Outra coisa também, nós temos duas formas, isso está na página 103 do nosso livro, duas formas de se viver na história de Israel. Primeira forma, meus irmãos, é aquilo que nós chamamos de nomadismo. O povo de Israel era um povo nômade, era um povo peregrino na época do deserto. Eles paravam no local, ficavam um tempo e saíam. Paravam em outro local, ficavam um tempo e iam para outro local. Lembra? Tanto é que o templo dele não era um templo físico, não era um templo fixo, mas era uma tenda, que era chamada de tenda da congregação, não é isso? Por que que era uma tenda? Porque eles podiam montar e desmontar quando lhes fosse conveniente. Já vista que eles eram povos nômades, e por ser povos nômades, a economia do povo não era baseada em plantações. Não tem como, você tem que esperar muito tempo para plantar, crescer, colher, dependendo do tipo de fruto, de grão que você vai plantar e colher, demora-se um certo tempo, tá? Cada um tem o seu tempo, uns mais rápidos, outros mais demorados, mas cada um tem um tempo. Então, a economia do povo sempre foi baseada, sim, na criação de animais, porque é mais fácil, você consegue levar o animal com você, né? Mesmo que você esteja em deslocamento, você consegue ir alimentando o animal, cuidando dele, talvez para o abate, talvez para a colheita de materiais de origem animal, né? A lã da ovelha, o leite e assim por diante, tá? Então, nós temos essa primeira forma de viver, que é o nomadismo, porém, a partir da época de Josué, o povo deixa o estilo de vida, deixa eu só tomar uma água, deixa o estilo de vida nômade e assume o estilo de vida que nós chamamos de sedentarismo. Hoje a pessoa sedentária, né, é conhecido como sendo aquela pessoa que não treina, que não pratica atividade física, não é? Mas, em se tratando de sociologia ou até de geografia também, nós entendemos que sedentarismo diz respeito a estilo de vida onde a pessoa se estabelece em um lugar. Entendem? Então o povo se estabeleceu na terra de Canaã. Agora eles não ficavam mais peregrinando. O cara vai poder construir a casa dele, vai poder deixar de habitar em tendas, vai poder construir uma casa de madeira, de pedra, né? Uma casa fixa ali, de alvenaria, né? Onde ele vai poder se estabelecer e passar gerações com a sua família naquele local. Tá? Então agora nós temos grave esses dois estilos de vida. Anteriormente o nomadismo, o estilo nômade, e agora o estilo sedentário, o sedentarismo, tá bom? Então, o povo agora não somente cuida de animais, mas como também tem uma economia baseada em agricultura, agropecuária, onde eles podem plantar, onde eles podem colher, e geralmente também, via de regra, o povo sempre, seja o povo de Israel ou outros povos também, eles sempre se estabeleciam nas margens de grandes rios, tá? Porque era mais fácil para poder colher água, né? Captar água e toda grande civilização da história da humanidade se desenvolve à margem dos grandes rios, ok? Vamos adiante. Aqui tem mais uma foto, né? Nós temos essa primeira foto, aqui tem outra foto ali de como era mais ou menos a moradia de um judeu. Repare que nesta foto também nós temos o telhado. Lembra quando Jesus diz lá aquilo que eu digo para vocês nas ocultas, apregoai sobre os telhados, porque era comum que o povo vivesse ali nos telhados. Tinha alguns trabalhavam no telhado, curtia couro no telhado, né? Tinha várias formas, várias coisas vários papéis que eles poderiam desempenhar nos telhados, tá? Tinha até aquele famoso pastor, acho que é o João Ribe Pagliarim, né? Que tinha aqueles pregadores do telhado. Quem lembra, lembra. É, nem sei se existe isso ainda, era por conta disso aqui, tá, meus irmãos? Então aqui nós temos mais uma foto, mostra que é uma moradia simples, provavelmente, mesmo sendo simples, é mais complexa ainda que essa, né? Talvez essa pessoa tenha uma vida mais econômica melhor, né? E perceba uma coisa, você tem a porta e você tem a janelinha ali. Olha ali do lado direito da porta, um pouco acima dela, você tem uma pequena janela. Por que que é pequeno, irmãos? Porque é uma pessoa simples, ele não tinha a fechadura, né, da janela. Era uma abertura de ar. Essa janela não servia para ele ficar olhando, fofocando na rua, não, tá?
como alguns lugares têm a câmera, a câmera mais eficiente de todas, né? A câmera de monitoramento mais eficiente de todas, que é a tia fofoqueira da rua. Aqui não servia para isso, aqui era uma entrada de ar e ela era pequena porque quando a pessoa trancava a porta da casa, para ninguém conseguir entrar por essa janela, tá? Então, tá aí mais uma informação. No Antigo Testamento, o termo casa poderia ser aplicado de forma a se relacionar à origem de um povo ou de uma família, ou poderia referir-se à ancestralidade de um indivíduo. No hebraico, a palavra casa é beit. Então, beit ou bet, tá? É, olha o que o autor está dizendo. Então, você tem casa como moradia, ou essa expressão beit ou bet, você pode se referir à família, à ancestralidade. Então, você tem a bet e Davi, né? Casa de Davi. Então, a casa de Davi diz respeito não ao lugar onde ele morava, mas à família dele, a dinastia davídica, ok? Nós temos, por exemplo, nesse conceito de casa ainda, né? Betel, não é isso? Betel, casa de Deus. Bet Shalom, casa da paz, né? Entre vários outros bet que nós temos ali como sinônimo de casa, de habitação, Betsaida, Bet Horanim, é sempre casa de alguma coisa, Bet Yudá, casa de Judá, não é isso? Bet Yaakov, casa de Jacó. Então, Bet, guarda essa informação também. Essa palavra significa casa, moradia, mas também pode significar, preste atenção, pode também significar ancestralidade, família. Por exemplo, meu sobrenome é Machado, né? Então, entre aspas, seria Bet Machado, né? É, por quê? Diz respeito à minha família, à minha dinastia. Vamos para o próximo slide, irmãos. Ainda nas principais formas de organização da habitação, nós temos as tendas, tá? As tendas, elas variavam de tamanho e número de cômodos, então ainda assim também tinham cômodos. Está ali uma imagem representativa de como seriam as tendas. Geralmente elas eram feitas de pele de animais e a estrutura delas, né, o esqueleto das tendas era sempre de madeira e eram fixadas ao chão através de estacas, né? Então, aquele velho conceito de tenda que você esticava a corda, né? Você passava ali as peles, né, de animais em cima dessas cordas, em cima dessa estrutura e tinha que ser algo bem feito, porque lembra que eu falei? No calor era calor, mas no inverno nevava. Você tinha, no caso do deserto mesmo, tempestade de areias. É lógico, não é em todo Israel que nevava e também não é em todas as regiões de Israel que tem tempestade de areia, tá? Mas olha só como o negócio tinha que ser bem feito para que eles pudessem habitar com o máximo de conforto possível para as condições que eles tinham. Dentro das tendas existiam alguns objetos e mobílias específicas. Ele cita ali almofadas, utensílios de cozinha, lamparinas. Lamparina não podia faltar na casa de um judeu, tá? Haja vista que não tinha luz elétrica, tá, irmãos? Então eles precisavam dessa lamparina. Lembra lá das 10 virgens que elas carregavam as suas lamparinas também, geralmente ali à base de azeite ou algum outro líquido inflamável, onde eles podiam enxergar à noite, ou até mesmo no mais recôndito, né, no mais escondido do cômodo, mesmo de dia. Né, a luz não entrava, muitas das vezes eles ainda assim, mesmo de dia, precisavam de tochas e de lamparinas. Devido à vida nômade, eles precisavam de praticidade para a montagem e desmontagem das tendas, para o transporte. Então, dentro daquilo que nós falamos, né, no estilo de vida nômade, era muito simples que eles era imprescindível que as tendas fossem simples e fáceis para montagem e desmontagem, tá bom? Ainda dentro disso, em relação aos demais povos da antiguidade, podemos perceber que os judeus não tinham uma lógica arquitetônica que lhes desse destaque. O que significa isso, Christian? Eu vou explicar para vocês, irmãos. Ele está dizendo que a arquitetura dos judeus não chamava atenção. Tá? Nós temos, por exemplo, a arquitetura gótica. Sabe quando você passa numa igreja católica e você vê aquela igreja maravilhosa,
toda detalhada, né? Muitas das vezes é uma arquitetura gótica, nós temos arquitetura barroca, nós temos lá no mundo oriental, né? Nos japoneses, os templos budistas, também na China, né? Coisas que nos chamam a atenção de grandes maravilhas. Na própria Europa, ali, principalmente na época dos romanos, o arco romano, que representa a vitória, né? O arco de Tito. Então são arquiteturas maravilhosíssimas. Nos judeus, entre os judeus não havia isso, tá, irmãos? É isso que o autor está falando. Era uma arquitetura muito simples. Quando a gente vai estudar o mundo antigo, a gente percebe que isso aí era tão simples, mas tão simples que não chamava a atenção de ninguém. Ninguém que chegasse em Israel iria ficar, nossa, estupefato, né? Admirado com as construções deles. Não, eram construções simples. Depois as coisas vão se desenvolvendo e a construção de mais orgulho deles era sim o templo judaico, tá? Mas nós não temos nenhuma maravilha do mundo antigo. Talvez o Templo de Herodes fosse considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo, assim como as pirâmides ou os jardins suspensos da Babilônia. Mas até esse período aqui que nós estamos tratando, não era bem assim, tá? Também era possível a construção de casa em áreas específicas para épocas do ano. Então, os mais ricos tinham casa de inverno, casa de verão, casa na praia, basicamente igual hoje, irmãos. Mas os mais pobres tinham sim a sua casinha, cômodo único, onde dividiam espaço com os animais, nem mesa tinham, ok? Iluminação e mobílias domésticas, já que nós falamos sobre a lamparina, era necessário pensar formas de iluminação interna das casas, durante o período da noite e, em alguns casos, também durante o período do dia, como eu falei. Para isso eram utilizadas luminárias feitas de barro. Então tá aí uma fotinho de como era mais ou menos uma lâmpada, irmãos. Lembra lá daquela história da lâmpada mágica de Aladim? É basicamente isso aí, tá, irmãos? Você tem no buraco maior ali, né? Com a circunferência maior, o local onde se colocava o líquido inflamável, o azeite, e aonde está pegando fogo, você colocava uma estopinha, talvez de lã, ou talvez de algum outro material, e aí você podia acender o fogo. Por conta do azeite estar inundando a estopa, ela não se consumia, ela ia consumindo o líquido inflamável. Tá? E aí, quando o fogo estivesse baixando, você ia lá e abastecia novamente. Então, isso era extremamente necessário. A gente pode passar isso aqui. Capítulo 2: As formas de pensar o tempo e a sua contagem. Quando olhamos para a narrativa bíblica, passamos a perceber que a compreensão acerca do tempo se liga completamente a uma percepção religiosa, pois para a Bíblia o tempo é uma elaboração de Deus. Irmãos, o que ele está dizendo? Que Deus é quem criou o tempo. E para a sociedade judaica, principalmente do Antigo Testamento, o tempo, lembra que eu falei lá no comecinho que a religião se ligava a todos os aspectos da vida social? O tempo é uma dessas, irmãos. Então o tempo também era pensado a partir da religião, ok? Era comum. Os povos da antiguidade utilizaram-se das estrelas, da posição do Sol e da Lua para pensar em um método de contagem do tempo. Assim, os povos egípcios tinham um calendário do ano solar que contava com 365 dias. Então, nosso calendário solar, tá bom? A forma como nós hoje em dia contamos o tempo é advinda lá dos egípcios. Nós temos 365 dias e de 4 em 4 anos um ano bissexto. Mas para os judeus eles acompanhavam o ano de acordo com o calendário lunar, então eles tinham menos dias. O ano dos judeus havia sido composto com 364 dias. Então, uma diferença de aproximadamente 11 a 12 dias por ano, ok? É somente com a lei mosaica que a lógica do descanso passa a ser institucionalizada, definindo o sábado como dia do descanso e, por isso, o dia sagrado. Alguns autores, eu já vi alguns autores dizendo que o único dia nominal para os judeus era o Shabá. Então, o único dia que tinha nome, isso alguns autores eu já vi falando, tá? Era o dia de sábado. Provavelmente não, ok? Mas olha só a importância deste sétimo dia. Irmãos, alguns não sabem, tem evangélico que não sabe disso, tá? O domingo não é o sétimo dia, o domingo é o primeiro dia da semana, tá? O sétimo dia é o sábado, tá bom? Então, o sétimo dia é o Shabat, que é o dia do descanso, dia sagrado. Com o passar do tempo,
O sábado passou a ser o dia separado para se dedicar às coisas religiosas. Novamente, nós vemos um aspecto da vida religiosa interferindo até mesmo no tempo. Na narrativa bíblica, não encontramos uma preocupação com a nomeação dos dias da semana, que foi o que eu acabei de falar. Vemos que existe no Novo Testamento uma referência ao primeiro dia da semana, que muitos cristãos contemporâneos relacionam ao domingo. Irmãos, no Novo Testamento já existia esse relacionamento com o primeiro dia, justamente porque já havia a dominação romana, tá? E os romanos já tinham a sua forma particular de nomear os dias, só que os dias dos romanos na época de Cristo não tinham o mesmo nome que os nossos dias, tá? Por que que o nosso domingo se chama domingo, irmãos? Porque para os cristãos romanos, o domingo é o dia do Senhor. E domingo, nós temos como prefixo, né, o domus ou domínios, que significa Senhor. Então, domingo, dia do Senhor, vem de domus, tá bom? Vamos lá. Dentro da cultura judaica, observa-se que o dia natural era compreendido com o tempo que se estende desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, desde dos primeiros raios de luz até ali os últimos raios de luz do dia. Então, o dia era baseado da seguinte forma, irmãos, vamos colocar em horas. Das 6 da manhã até, aliás, das 6 da manhã até as 6 da tarde, tá bom? Então, às 6 da tarde já virava o dia, às 18 horas já virava o dia. Então, das 18 horas até às 18 do outro dia era um dia. Hoje o nosso dia termina às 0 horas, né? 23h59 tem a mudança de dia. Lá não, lá era por volta das 18 horas, ok? Mas nós temos também a divisão de tempo, que era a primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, e nós temos a primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia, é, que é uma divisão de 3 em 3 horas, tá, irmãos? Era assim também que os judeus dividiam o tempo diário deles. Ao olharmos para o texto bíblico, não encontramos uma determinação clara para isso. Isso daí vai sendo evoluído ao longo do tempo. Por fim, as horas eram contadas a partir do contexto do Novo Testamento. Somente nos tempos de Jesus é que encontramos referências para o uso das horas para se contar o tempo de um dia. Como curiosidade também, tem tudo a ver com a matéria, tá? Páscoa, irmãos, a Páscoa para os judeus, ela não começa na nossa sexta-feira, ela começa na nossa quinta-feira. Lembra que eu falei que a passagem do dia é às 18 horas? Então, Jesus, ele sendo crucificado, né, ele vai ser crucificado, e na sexta-feira, né? Eu falei errado, na verdade, começa assim na sexta-feira, mas Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, era por volta das 3 horas da tarde, e o pessoal estava preocupado. Olha, daqui a pouco vai dar 18 horas e a gente já vai entrar no sábado. É por isso que eles mandam quebrar as pernas ali dos crucificados. Quando chega na vez de Jesus, Jesus já estava morto, tá bom? Justamente por conta disso, porque alguém pode falar: nossa, mas como assim sábado? Tinha até meia-noite para isso. O dia deles era diferente, tá bom? Então, Jesus ele vai ser crucificado no sábado, na sexta, né, que vai até às 18. Das 18, domingo, das 18 em diante, sábado, segundo dia, e o terceiro dia, domingo, que é no sábado a partir das 18 horas. No nosso sábado, a partir das 18 horas. Pode parecer um pouquinho confuso, mas se você colocar isso no papel, se você que não conhece ainda, que ainda não teve uma certa intimidade com esse tipo de contagem do tempo, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá. No Novo Testamento, por conta da forte influência dos povos romanos, vemos que os judeus adotaram o modelo romano de contar as horas. Lembra que eu falei? Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, de 3 em 3 horas. Também primeira hora do dia, segunda hora do dia, primeira hora do dia das 6 às 9, depois das 9 ao meio-dia, e assim até 18 horas, tá bom? Unidades de medir, capítulo 3, meus amados. Na narrativa do Antigo Testamento, podemos encontrar que o sentido atribuído às palavras medir e pesar vão além das aplicações usuais, podendo ser aplicadas a questões de caráter devocional e religioso. Irmãos, preste atenção. Lembra lá em Daniel, quando Belzazar ele vê aquela mão na parede
E ela dizia o seguinte: Mene, mene, tekel e parsim, pesado foste na balança e achado em falta. É isso que o autor está falando. O rei da Babilônia, ele foi pesado, ele foi medido. Então, essa palavra original para medir e pesar vai além do colocar algo numa balança literalmente, tá bom? Diz respeito à aferição de conduta, tá? A medição da temperatura espiritual e assim por diante, tá bom? Quando são aplicadas a palavras de exortação, podem ser percebidas com o sentido de pesar e medir as intenções do coração, ou de colocar na balança os sentimentos e as atitudes dos servos de Deus, que é o que eu já estou falando, tá bom, meus amados? Durante toda a narrativa bíblica, nós identificaremos como os judeus utilizavam-se de poucas categorias. E ali, o autor ele quer destacar quatro. Primeiro, o Homer, ou Gomer, Efa, Sato, ou Sea, e o Cabo, para os produtos secos, é, para os produtos secos eram utilizados essas quatro unidades, tá? E para os produtos líquidos, nós temos o log, o rim, o bato e o couro, ok? Então, você queria medir uma unidade de trigo, você poderia medir em homem ou em gomer, né? Ou você queria medir litros de água, né? Ou talvez vinho, log, rim, bato, couro, ok? No caso do Novo Testamento, percebemos que o sistema de medidas sofreu alteração, promovendo melhorias e, com isso, ficando mais simplificados, sendo utilizados as seguintes categorias: alqueire para grãos secos. Então, se você queria medir ali quanto de trigo, quanto de cevada, né? Era por meio de alqueires, ou se você queria colocar um vinho, água, sei lá, qualquer tipo de bebida, você colocava em metretas. Uma metreta valia aproximadamente 39 litros de água, ok? E também nos grãos secos ali, um alqueire equivalia aproximadamente a um espaço de 8,75 litros. Então, lembra lá da transformação de água em vinho? Se você for ler lá João capítulo 2, você vai ver que tinha duas ou três metretas o lugar onde Jesus mandou colocar água. Então, se tinha duas ou três metretas, era entre 80 e 120 litros de água, que depois tornou-se em vinho da melhor qualidade, não é? A compreensão sociocultural acerca do dinheiro. A noção de riqueza na antiguidade era relacionada à quantidade de bens, tal como propriedade, cabeças de animais, e não com a quantidade de dinheiro que o indivíduo acumulava. Irmãos, hoje é basicamente assim também. Tá bom? Às vezes o camarada tem bastante dinheiro, mas ele não tem bens. Não que é literalmente assim, igual era antes. Mas é basicamente assim. Você pode ter dinheiro no banco, ou você pode ter bens, imóveis, né? Ou algum outro tipo de bem móvel ou imóvel. É o seguinte, por que que o autor está trazendo isso daqui para nós? Porque as moedas, irmãos, o dinheiro, as cédulas, né? A prata, o ouro, não era circular nos tempos do Antigo Testamento como eram no tempo do Novo Testamento. Então, você tem lá nas épocas de Abraão, você tinha assim os ciclos de prata, a quantidade de prata, mas você não tinha moeda, irmãos. Você não tinha moeda cunhada, você não tinha o dinheiro como ele veio a se tornar, né? Principalmente entre os judeus. Entre os judeus, o dinheiro ele vai ser utilizado lá na época do exílio babilônico, como a gente vai conhecer ali no Novo Testamento. Então, vai demorar muito para essas coisas acontecerem. Então, eles mediam ali com propriedades, com animais, tá? Então, era uma lógica muito diferente da nossa, ainda mais hoje, nos tempos mais modernos, né? Onde nós temos o Pix e outras formas, Bitcoin, né? Então, nós temos inúmeras formas de riqueza. Com isso, começaram a desenvolver um método específico para facilitar as transações comerciais e econômicas dentro e fora do povo de Israel. E aí nasce o dinheiro, moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, vários tipos de moedas, diamante, pedras preciosas, ok? O que diferenciava o valor do pagamento era a quantidade e o tipo de metal aplicado. Podemos ver isso no caso de Abraão, ao pagar 400 ciclos de prata, ou seja, 480 quilos de prata, para um pagamento do terreno onde iria sepultar a sua esposa. Então, eu vou pesquisar aqui quanto vale quilo de prata. Olha lá, irmãos. O quilo de prata hoje, presta atenção, vale mais ou menos entre 4.300 a 12 mil reais. Então, vamos fazer a soma aqui. Abraão pagou 480 quilos.
Então, vamos colocar R$ 4.300, R$ 4.300 vezes 480 quilos. 2.064 reais. Irmãos, olha o valor que, se fosse nos dias de hoje, Abraão teria pago por este terreno, né? De acordo com o autor do da nossa lição aqui. Geralmente, os metais como ouro, prata e bronze eram fundidos e transformados em discos, barras ou em joias, como broches e anéis. Através de uma verificação, podia-se medir o seu quilate e o valor. O quilate diz respeito à pureza do material, tá bom? É, a grosso modo falando. Culturalmente, os judeus carregavam esse hábito de acumular riquezas através da transformação do ouro, prata ou bronze em joias e outros adereços. Isso já, irmãos, desde antes, muito antes de Cristo, os judeus faziam isso. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles também faziam isso. Até hoje, talvez, eu creio que eles devam fazer isso, tá? Então, você tinha ali um colar de ouro, um anel de ouro, uma pedra preciosa, que eles iam passando de geração em geração, não só com um apego emocional àquele material, mas sim como uma garantia, porque se acontecesse alguma desgraça, alguma coisa ruim, eles poderiam trocar aquele bem por dinheiro, por comida, por propriedade, então quando lhes fosse mais conveniente. Era um costume, sempre foi um costume deles, entende, irmãos? É a melhor poupança que existe. Então, não tinha como eles ir lá nos bancos e falar: olha, eu quero deixar meu dinheiro aqui guardadinho como reserva de emergência. Não. Eles tinham que dar o jeito deles. Então, essa era uma das formas com as quais eles lidavam com as pedras preciosas. No entanto, vemos que, com o passar do tempo, o dinheiro passou a ser utilizado de forma mais clara e cotidiana em Israel. No tempo do tabernáculo eram pagos tributos para a manutenção do lugar de adoração e da e da tribo de Levi, que ministrava. Então, eles iam lá e pagavam literalmente dinheiro como sendo dízimo. As moedas só passaram a existir no século 7 a.C., na região da Ásia Menor. Somente em 150 a.C., na época dos Macabeus, começou-se a cunhar moedas específicas pelos judeus e suas negociações monetárias. As moedas judaicas, ao invés de conter imagens de animais e dos governantes, vinham com símbolos da fé hebraica e com expressões que davam ênfase ao povo judeu. Os principais materiais utilizados para cunharem as moedas dos judeus eram a prata e o bronze. Então, meus irmãos, olha lá a época em que as moedas passaram a existir. Para os pagãos, os gregos, os romanos, vinham ou com símbolos do império, ou com animais, ou com deuses pagãos, mas para os judeus vinham com símbolos da fé. No tempo do Novo Testamento, vemos que o uso das moedas era corriqueiro. Por essa razão, era comum existir a presença de muitos cambistas no templo para trocar moedas dos outros povos com as moedas judaicas. Esses cambistas foram expulsos por Cristo do templo por realizarem transações injustas dentro dele. Então, imagina que o templo judaico fosse aqui no Brasil. No templo, lá da época de Jerusalém, eles só aceitavam para dízimo ou ofertas moedas judaicas. Então, se fosse aqui no Brasil, nós aceitaríamos somente o real. Aí, por conta da diáspora, né, muitos judeus viviam em outras regiões, eles vinham com outras moedas. Então, imagina que um crente morasse lá nos Estados Unidos, ele quisesse vir dar um dízimo, dar uma oferta ali, de acordo com a lei, no templo brasileiro. Ele tinha que trocar o dólar pelo real. Aí o cambista ia falar o seguinte: ah, então você quer dar $1, né? Você quer trocar, você quer dar R$ 10 aí de oferta no templo, então me dá $100. Irmãos, o dólar hoje vale muito mais que o real. Então eles faziam uma transação completamente injusta, né? Porque era comércio, não era para ajudar o peregrino, não, era simplesmente comércio. Aí Jesus fica furioso, vira as mesas, bate em todo mundo, dá chicotada por conta da usura, do comércio, daquilo que estava transformando a religião judaica em algo banal, ok? Aqui eu tenho algumas fotos, tá bom, irmãos? Olha lá a primeira réplica das moedas judaicas da época de Cristo. Então, aqueles símbolos ali, você tem o símbolo da menorá ou alguns outros símbolos da época judaica, tá? E ali embaixo você tem réplicas das moedas romanas, a foto do imperador ou de alguma outra coisa que remetia ao Império Romano.
principais moedas utilizadas pelos judeus, nós temos os denários. Além disso, temos a utilização da expressão talento, irmãos. Talento não é igual para nós hoje. Hoje, talento é alguma habilidade especial. O talento era dinheiro. Então, na parábola dos talentos, não é o cantar, o pregar, o falar, não, irmãos. Era dinheiro. Nós temos que entender do que a parábola está falando, ok? Capítulo 4, contextos urbanos e rural. Irmãos, urbanização e rural para os judeus é a mesma coisa que para nós. Você tinha lá o judeu que morava lá no interiorzão, lá no campo, que criava gado, que criava ovelha, que plantava. E você tem o judeu que morava nos grandes centros urbanos em Israel, né, onde tinha mais casa, onde tinha uma densidade demográfica muito maior. Isso daí sempre existiu a partir do momento em que eles se tornaram povos sedentários, tá? A perspectiva rural da sociedade de Israel. A história de Israel foi marcada por uma profunda relação com a vida no campo. Então, eles sempre tiveram essa relação íntima, irmãos, com a plantação. A vida rural pode ser identificada durante toda a narrativa bíblica. No entanto, destacamos o Antigo Testamento, pois a maior parte da vida cotidiana do povo de Israel no Antigo Testamento teve maior ênfase na lógica campesina. Como eu disse, sempre, irmãos, a vida rural circundou a sociedade israelense. A vida no campo, riscos e soluções. Todas essas condições demonstravam a clara vulnerabilidade que existia na vida rural. Essa vulnerabilidade fez com que os judeus passassem a ser mais sensíveis a um tipo de espiritualidade que compreendesse que Deus era aquele que sustentaria e protegeria o povo. Irmãos, às vezes eles tinham seca, às vezes eles tinham praga, às vezes eles tinham inúmeros outros empecilhos que dificultavam a vida no campo. E é, e é a vida no campo que talvez seja o aspecto social mais ligado à religião. Porque como eles compreendiam que era Deus quem dava a plantação, era Deus quem fazia o fruto crescer, o fruto vingar, eles entendiam que quando isso não acontecesse também era castigo divino. Então eles sempre ofereciam os dízimos da sua plantação, do seu trabalho na casa de Deus, esperando o retorno de Deus, ou seja, que Deus daria a plantação. Lembra lá de Malaquias 3:10? Né? Se eu não abrir as janelas do céu, derramar uma benção tal, né? Uma benção sem medida, vou repreender o devorador. Por quê? Porque às vezes eles plantavam, viam lá o devorador, aquele gafanhantão gigantão, arrebentava com a plantação e acabava com a economia deles. E aí Deus fala: olha, vocês não estão cumprindo com a lei, é por isso que eu estou enviando as pragas. Mas se vocês me obedecerem, forem fiéis aos mandamentos, eu vou dar a plantação, eu vou cuidar de vocês. A produção cultural e artística. Olha o que o autor vai falar aí no primeiro e no segundo parágrafo. No primeiro, o período da história do povo de Israel, no contexto rural, foi marcado por uma acentuada produção cultural, tanto em elementos materiais de cultura quanto em elementos não materiais. No que se refere às artes, vemos que o povo judeu sofreu restrição por conta do impedimento legal demarcado pela lei mosaica. Existia muita cautela quanto à produção de símbolos ou imagens pintadas de seres naturais ou sobrenaturais, para que não se desenvolvesse em Israel a idolatria. O povo judeu produzia sim arte, produzia sim cultura, porém eles tinham restrições e eles tomavam muito cuidado para que a idolatria não fosse promulgada através disso. Depois a gente vai ver que o povo se entregou à idolatria, mas eles também produziam arte, irmãos, produziam cultura, músicas, poemas. O teatro vai vir depois, né? Mas eles sim produziam cultura. Perspectiva urbana da sociedade de Israel. Então, nós falamos do campo, da cultura e agora da urbanização. Assim que as cidades começaram a se organizar, vemos que áreas como o comércio, a administração pública e a religiosidade tiveram espaço garantido nas dinâmicas na vida cotidiana. Com o aumento das cidades, houve maior concentração do número de pessoas, exigindo que se criassem formas específicas de convívio. Então, surgiu a necessidade de existirem leis mais rígidas para regular as ações dos indivíduos, porque quanto mais gente, mais problema. Então, eles precisavam criar mais dispositivos legais para regular a vida
dos indivíduos, tá, irmãos? Vamos adiante aqui. Eles tinham como propósito promover a proteção para todos que fossem acusados de homicídio. Aqui ele está falando das cidades refúgio. Lembra lá que o próprio Deus determinou, ordeno que separem 3 cidades de refúgio, porque quando alguém praticasse algum homicídio antes de ser julgado, ele poderia ser assassinado por um parente da vítima. Então, o cara praticou o homicídio, vai lá, foge para a cidade de refúgio, lá ele vai estar seguro. Se ele for julgado e condenado, aí sim, mas se ele for absolvido, o vingador do sangue não pode tocar naquela pessoa. Aqui ele vai falar um pouco de Jerusalém como sendo a sede administrativa, religiosa e econômica durante toda a história do povo judeu. Tá, irmãos? Lá estava o grande templo de Salomão e depois o templo de Herodes. Nós temos as grandes comercializações sendo realizadas ali. Então, toda a vida do judeu girava em torno de Jerusalém. Agora, por fim, no último capítulo desta unidade, nós temos as línguas, linguagens e comunicações. Ao longo da história de Israel, vemos que o hebraico foi a língua usual e oficial por muitos anos, até o tempo do cativeiro babilônico, sendo o aramaico em seguida. Então, irmãos, na época, quando os judeus eles vão para a Babilônia, eles nem que eles abandonaram o hebraico, mas eles adotaram o aramaico como sendo a vida cotidiana. Irmãos, o aramaico ele é um idioma muito parecido com o hebraico, tá? Porque ambos os idiomas são de origem semita. Tal como, por exemplo, o português e o espanhol são de origem latina, o hebraico e o aramaico são de origem semita, tá bom? Só em 323 que o grego passou a ser utilizado com mais frequência nos tempos do Novo Testamento por seus autores e para transações internacionais, porque surge o novo império, o Império Macedônico, o Império Grego, tá? Lá de Alexandre, onde eles vão popularizar o idioma grego. Depois vai ser o latim, mas mesmo no Império Romano, o grego era o idioma corrente. Aqui ele tem algumas informações do hebraico, que é estruturado em 22 letras, todas elas consoantes. Então, no hebraico você não tem vogais, mas somente consoantes. Você tem um padrão de escrita que nós chamamos de quadráticos, ou seja, todas as letras elas são desenvolvidas ou representadas com um formato quadrado de escrita, tá bom? E é escrito da direita para a esquerda, não é igual o nosso que é da direita para a esquerda, tá bom? E ali, irmãos, você não tinha algarismos romanos, assim como nós temos hoje, nós temos letras e números. Não, as letras também representavam números. Então você tem a letra Aleph, que representava a letra Aleph, mas também representava o número 1. Você tem o Iod, que é o número 10, mas é a letra Iod. Né? Aí depois você tem de unidade passa para dezena. Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Fe, Tzad, Kof, Resh, Shin, tal. Então, por exemplo, você queria falar 21, Kaf é Aleph. Então, eles faziam uma junção ali, ok? Então, olha só como o alfabeto deles era diferente. Depois nós temos o hebraico, aliás, o aramaico, que era a principal característica do aramaico, era a sua simplicidade, então era um idioma mais simples, e você tem algo muito parecido com o hebraico. Então, depois, irmãos, vai e volta no vídeo aí, compara o hebraico, o alfabeto hebraico, com o alfabeto aramaico, ok? Depois, agora o autor vai falar um pouquinho do grego. O grego tem suas origens nos povos fenícios, cerca de 2000 anos antes de Cristo, porém foi somente no período de Alexandre o Grande que a língua grega passou a ser uma referência para vários povos. Inclusive, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então você tem o alfa e o ômega, tá vendo lá? Jesus não fala, eu sou o alfa e o ômega? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, upsilon, phi, psi e ômega. Irmãos, tem dois os no grego, o micron e o mega, né, que é o grande e o pequeno, tá? E o micron, o micro, né, lembra lá, microscópio, microorganismo, vem de pequenininho. Então você tem o pequeno e o mega. Olha só, né? Como o alfabeto grego é extremamente diferente do nosso. E aqui ele já está mostrando as letras maiúsculas e minúsculas, tá? O alfa
parece muito com o nosso A, o beta com o nosso B, mas aí já muda, gama não vai para C, delta, Y parece muito com o nosso E, zeta, o Z, né? A gente esperaria que o zeta estaria lá no fim, mas quem está no fim é o ômega. Então, comparem, se possível, decorem isso aqui vai te ajudar bastante no Novo Testamento, tá? E por último, o autor vai tratar do latim, que é quase idêntico ao alfabeto português, só que vai ter algumas mudanças. Por exemplo, aquele Vzão lá é a letra U deles, tá, irmãos? Então, quando você for ler e ver um U lá, um V, troca por U, tá bom? Olha lá, se você for ler ali, na segunda linha, eu consigo identificar, por exemplo, a palavra pontificium, maximus, latino. Então, pontífice máximo latino, é, virtudibus, talvez de virtude. Tenta ler aí mais ou menos, pega aí um texto latino, você vai ver que não é tão difícil, porque é muito parecido com o nosso alfabeto. Tá? O latim teve sua origem na região central da Península Itálica e era usado pelos antigos romanos. Com a expansão do Império Romano, vemos que a língua latina e a cultura romana passaram a influenciar outros povos dominados, dentre eles o povo de Israel, que tinha influência latina e grega. Então, provavelmente, os judeus da época de Cristo falavam o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, tá bom? E aqui nós terminamos a nossa aula. Irmãos, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí no vídeo. Aproveita aí e já ajuda o canal da Escola Teológica Semear, ou também pode mandar no nosso grupo, no meu privado, ok, irmãos? Você que não é nosso aluno do curso de Teologia, pode me chamar também no WhatsApp, pode me chamar no privado. Se quiser deixar seu contato aqui nos comentários, eu te chamo, a gente conversa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.